Olá, você está no canal Administração Antônio Marcos. Hoje é quarta-feira, dia 24 de março de 2021 e hoje é o dia de fazermos a leitura do texto disponibilizado na última sexta-feira sobre a administração como arte, a administração como profissão. Antes, porém, vocês sabem que para a manutenção e o desenvolvimento do canal existem dois aspectos básicos e primordiais. Primeiro, o número de inscritos. Então, se você gosta do conteúdo que nós temos produzido, se inscreva no canal. Isso vai ajudar a manutenção e o desenvolvimento do canal junto à sua plataforma. O segundo é o número de likes, o número de comentários, os feedbacks que são deixados. Então, se você gosta do conteúdo, deixe positivo. Se não gosta, indique o negativo, deixe seus comentários. Isso é importante para que o canal continue se desenvolvendo, nós sabermos a sua opinião. Em terceiro lugar, distribua o link desse canal e o link do vídeo para todos os seus contatos, porque assim mais pessoas poderão ter acesso ao canal e quanto mais pessoas tiverem acesso, mais pessoas estiverem inscritas no canal, melhor será para o canal, para a manutenção do canal. Então agradeço desde já a sua inscrição e o seu comentário, o seu feedback. Muito obrigado. Vamos então à leitura e os comentários do texto de hoje. Administração como arte, administração como profissão. Foi somente a partir do final do século XIX, início do século XX, que começou a se formar um corpo de conhecimento sobre a administração. Isso não quer dizer que até esse momento histórico não existissem as atividades de administração. Pelo contrário, essas atividades existem desde os primórdios da humanidade. Apenas que essas atividades eram desenvolvidas de forma empírica, com base no conhecimento desenvolvido a partir da experiência. Administração como vocação ou arte. Então, durante quase toda a história da humanidade, até o final do século XIX, início do século XX, a administração era desenvolvida de forma empírica. A administração era desenvolvida pelas pessoas, os trabalhos de gestão com base na experiência do dia a dia daquilo que elas tinham que fazer. Não existia um corpo específico de conhecimento sobre a atividade de administrar. Existiam outras profissões, existiam outros corpos de conhecimento já desenvolvidos, mas não existia um corpo de conhecimento específico para a administração. Até devemos lembrar, que só no início do século XX que foi identificada a atividade da administração como uma atividade separada das demais atividades dentro das organizações. Isso foi descoberto lá por Henri Fayol. Durante a maior parte da nossa história, a administração pública foi desenvolvida pelas hierarquias militar ou religiosa. Uma exceção foi a burocracia chinesa. A maior parte da história, a administração se preocupava com a coisa pública, se preocupava com a administração do Estado ou da igreja, da religião. E aí as hierarquias militares e as hierarquias religiosas é que cuidavam da administração. Eles é que faziam o serviço de administração, as atividades de gestão. Uma grande exceção, isso linha de regra, Uma grande exceção foi a burocracia chinesa. A burocracia chinesa, lá na época de Confúcio, foi desenvolvida com base no mérito em função do conhecimento, da sabedoria. Não conhecimento de administração. Conhecimento de arte, conhecimento de poesia, conhecimento de filosofia, e era feita uma avaliação, e aqueles que saíssem melhor nessa avaliação e que iam ocupar os cargos públicos de responsabilidade de gestão. Então essa foi uma grande exceção, que foi a burocracia chinesa.
Pouca atenção era dada à administração privada, à administração dos negócios, até porque, em muitos casos, essa administração era diretamente dependente da administração pública. Até o final do século XIX, início do século XX, até a Revolução Industrial, praticamente, né, as atividades de comércio, as atividades produtivas, elas estavam dependentes, enraizadas, né, na estrutura política, na estrutura de governo ou nas estruturas religiosas. Então, a administração era uma decorrência da administração pública. Havia uma dependência tremenda, um interrelacionamento tremendo. Apenas a partir do desenvolvimento da manufatura e da Revolução Industrial, final da Renascença e início da Era Moderna, é que encontramos um esforço de mudar essa realidade. Nós temos um vídeo, né, falando sobre os modos de produção, né, e aí a gente vai ver essas mudanças nas maneiras de produzir, né, e aí nós vamos ver a manufatura, nós vamos ver a Revolução Industrial, e o importante é a gente observar que até esse momento a lógica econômica também era diferente. A partir da manufatura, e principalmente a partir da Revolução Industrial, a lógica econômica passa a ser outra, passa a ser a lógica do capitalismo. E isso também vai influenciar tremendamente nos processos de gestão, no desenvolvimento dos processos de gestão. A partir desse momento se avolumaram os problemas organizacionais, obrigando o desenvolvimento dos conhecimentos sobre a administração, muitos deles aproveitados da experiência da administração pública. Não é por acaso que o início da administração profissional se dá através do trabalho dos engenheiros. A grande preocupação era a produtividade e a organização do trabalho nas indústrias nascentes. Então, foi natural isso, né? As grandes organizações foram organizações industriais, as primeiras grandes organizações. Aqueles que cuidavam da produção que cuidavam também das demais atividades dentro da organização, e aí a administração. Então, nada mais natural que os engenheiros fossem os primeiros a estarem envolvidos no desenvolvimento, na necessidade do desenvolvimento desses novos conhecimentos para resolver os seus problemas de produtividade e de organização do trabalho. Lembrando a qualidade, o tipo de mão de obra que era utilizado nesse momento histórico. Outros profissionais tiveram apenas papel coadjuvante nesse período, sociólogos, psicólogos, etc. Um deles, por exemplo, Hugo Munsterberg, que participou da administração científica na época de Taylor, né? Era um psicólogo, foi o primeiro a desenvolver alguma coisa a respeito da psicologia do trabalho, mas era um papel coadjuvante, não estava diretamente atuando na administração. Embora um dos pais da administração moderna tenha sido Max Weber, professor, jurista, economista e sociólogo alemão, e também considerado um dos fundadores da sociologia, os outros dois, Henri Fayol e Frederick Taylor, eram engenheiros. O primeiro francês e o segundo norte-americano. Então, os pais da administração moderna, né, são considerados três: Max Weber, Fayol e Taylor. Dois, Fayol e Taylor, engenheiros. O único que não é engenheiro foi Max Weber, né? Porém, apenas nas duas primeiras décadas do século XX é que a administração começa a se estabelecer como profissão. Veja, final do século XIX, início do século XX, começa a se desenvolver um corpo de conhecimento para o processo administrativo, para o desenvolvimento da profissão da administração, mas apenas nas duas primeiras décadas, principalmente na segunda década do século XX, influência da Primeira Guerra Mundial, né, nós vamos ter o estabelecimento da profissão do administrador, função específica de administração dentro das organizações. E aí tudo com base, né, administração científica, que depois, além de Taylor e outros, nós tivemos o Ford, né, com a linha de montagem, teoria clássica da administração, essas bases para o desenvolvimento do conhecimento científico de administração.
A administração como profissão é, pois, um estágio muito recente da humanidade, pouco mais de 100 anos. No Brasil, a profissão de administrador foi regulamentada em lei em 9 de setembro de 1965, a Lei 4.769, ou seja, há pouco mais de 50 anos. Da mesma forma, no Brasil, os primeiros cursos de administração tiveram seu início em meados do século XX. Antes disso, tínhamos escolas de negócio com base principalmente na formação de profissionais de ciências contábeis e no comércio. Então, a profissão de administrador ou administrador profissional, como profissão, né, é um negócio recente, há menos de 100 anos. Né? Primeira, segunda década do século XX, pouco mais de 100 anos. E no Brasil, né, a profissão de administrador, reconhecidamente como administrador, reconhecida por lei, é de 1965. Este ano, nós vamos fazer quanto? 56 anos, este ano. Né? Então, é uma coisa recente. Da mesma forma, a formação do administrador profissional, né? No Brasil, isso vai acontecer no final dos anos 1940 e início dos anos 1950. Né? Antes disso, tínhamos escolas de formação para negócios, mas a base era principalmente formação no comércio e a formação em ciências contábeis. A administração como profissão, que tem como base um corpo de conhecimento cientificamente desenvolvido para esse fim, faz parte das chamadas ciências sociais aplicadas. Então, os conhecimentos desenvolvidos cientificamente para a administração é um corpo de conhecimento que faz parte de um outro bloco maior de conhecimento, que são as ciências sociais aplicadas. E além do conhecimento específico sobre a administração, a profissão, né, também utiliza conhecimentos de outras áreas, como exatas, matemática, engenharia, né? Nós vimos lá o princípio, inclusive, foi na engenharia, né? A sociologia, lá vai Max Weber, a psicologia do trabalho, já falamos agora há pouco, a política, a economia, o direito, né? Então, são vários os corpos de conhecimentos que são aproveitados pelos gestores, pelos administradores, além dos conhecimentos específicos desenvolvidos exclusivamente para a administração. E aí nós temos, então, a administração como ciência. Não que nós deixemos de utilizar a administração como vocação ou como arte. Não, nós continuamos desenvolvendo as habilidades, as nossas capacidades, nossas potencialidades para as atividades de gestão, as habilidades conceituais, habilidades de relações humanas, habilidades técnicas. Isso é administração como arte e também a administração como ciência. Espero que você tenha gostado desse conteúdo do vídeo de hoje e até o nosso próximo vídeo.